nosso programa, o Curta Caxias. E hoje nós trazemos um curta-metragem, um videodança, o Abre Aspas, aí com a direção da Nicole Fischer e com a co-direção do Marcelo Andreghetti. Quem participou também foram diversos bailarinos e uma das pessoas que esteve no elenco é a Paula Giusto, que nos acompanha hoje aqui no programa. Tudo bem, Paula? Seja bem-vinda. Tudo bem, obrigada. Paula, como surgiu a ideia de fazer um videodança? A ideia não surgiu de fazer um videodança, a gente queria trabalhar, a gente tinha um grupo de amigos, né, que a gente trabalhava junto na Companhia Municipal de Dança na época, e a nossa ideia era fazer um trabalho independente fora da Companhia Municipal de Dança, né, porque dentro da companhia tu dança os repertórios da companhia e tem uma certa restrição aonde os trabalhos da gente, autorais, enfim, eles não é um espaço para desenvolvimento disso, né. Então a gente na época, enfim, em função de ter o edital de financiamento e de prêmio de cultura Financiarte, a gente pensou em fazer algum trabalho autoral. A gente estava discutindo entre montagem coreográfica, enfim, né. E aí, por a gente estar próximo, por a Nicole estar próximo do Marcelo Andreghetti na época, acabou surgindo a ideia de se fazer um videodança, né. Foi uma ideia dela, assim, enfim, daí a gente trabalhou com um elenco de 6 pessoas, que era eu, o Pedro Henrique, a Tabata Faé, a Janaína Cruz e o Alessandro Rosa, na época, a desenvolver essa ideia, então. E aí ele virou o Abre Aspas. Esse curta, ele trabalha muito o imaginário também de quem está assistindo, né? Conta um pouquinho de como foi como foi o enredo, como foi pensado isso. Tem 3 cenas aí, os personagens. Isso. As 3 cenas são baseadas na ideia exatamente do imaginário, onde a gente se coloca numa situação real, por exemplo, aqui no Chá das 5 é a imaginação de um trabalhador fazendo o seu lanche, imaginando como que seria se ele tivesse sentado numa mesa com tudo que ele teria vontade de comer. E ele parte desse tempo de intervalo dele e se transporta para a situação de imaginação dele. Então a gente carrega o público junto com a gente para essa imaginação, que parte normalmente de um tempo de intervalo, ou de um lanche, né? Enfim, foi por aí a ideia. Tem outros 2 personagens, além desse trabalhador que para fazer o seu lanche, né? Isso. Os outros 2 são? Aí tem a mulher, que tem um intervalo onde ela está fumando um cigarro e ela se transporta para uma situação onde ela imagina um casamento, provavelmente o dela, né? A gente daí não... Isso pode ficar a critério também. Fica a critério de da quem imaginação de quem assiste. Exatamente, porque geralmente a dança, ela é mais subjetiva, ela não trabalha com... Ela te dá uma possibilidade de imaginar as coisas acontecendo a partir do que elas estão assistindo. Né? Então tem essa mulher que está no intervalo fumando cigarro e se projeta para uma situação de um casamento, como poderia ser. E também tem a situação de um casal, né, da mulher que acompanha o gaiteiro, velho, e que também se transporta para a situação de uma memória dela, como é que foi um encontro da primeira vez que ela viu o homem tocando. E tudo isso também pode ficar a cargo aí de quem assiste. Fica. E pode, de certa forma, interagir com o curta-metragem, podemos dizer? Ele interage, porque as pessoas vão projetar as suas expectativas e os seus conceitos a partir do que estão assistindo. Então, tipo, eu trabalhei uma das várias ideias que a gente discutiu na época a respeito de cada cena, porque foram várias suposições. Então, para isso... a gente tem, enfim, uma série de significados aí que pode ser apropriado para essa cena que está acontecendo. E a sua participação, né, esse seu envolvimento com a dança já vem de algum tempo. E aqui, junto com o audiovisual, como foi a sua participação na gravação desse curta? A nossa participação, o elenco como um todo, dessas 6 pessoas que compuseram ele, ela foi a participação da gente foi como bailarino criador, né, intérprete criador, porque todas as cenas foram compostas a partir de situações onde a direção, né, a Nicole, que tem esse envolvimento com o audiovisual e com a dança, mais a parte da dança, enfim, porque o Andreghetti que ficava mais na parte do audiovisual,
trazia suposições e a gente discutia essas suposições no sentido assim, aí se de repente a gente imaginasse uma situação, qual seria o teu casamento ideal, né? Cada um trouxe uma ideia, supôs movimentos, enfim. Então a nossa participação é junto com a concepção e criação do trabalho, né? Então, enfim, a gente tinha a direção da Nicole, né, para organizar e fazer esse projeto girar de uma certa forma, e a gente vinha também com a parte criativa da movimentação, das ideias. Teve alguma referência mais forte, talvez pessoal, para ti ou para o grupo como um todo, que tenha embasado esse trabalho? Alguma ideia mais forte? Não tem uma, são várias ideias, e várias ideias que são simples. É uma música, é um figurino, é um cenário, é uma folha de uma revista, né? Foram várias coisas que nos influenciaram. Então, eu e todo o restante, a gente trazia isso. Eu acho que a cor laranja nessa cena pode ser algo que tenha a ver com... Enfim, a gente faz várias relações. Bacana. E as locações, foi em um lugar só? A gravação foi um lugar só para a locação? Como foi esse processo? Onde foi? Então, a locação final nossa, né, depois de uma discussão, enfim, né, principalmente ali por parte da direção do trabalho, da Nicole e do Marcelo, se chegou então ao Campus 8 da UX, na área externa do Campus 8 da UX. A gente teve 3 dias de gravação, se eu não me engano. Isso foi um problema, porque como é locação externa, a gente ficou à mercê das condições climáticas, que em Caxias do Sul é um troço complicado, né? Mas, tanto que, esse dia é um dia nublado, essa cena, a priori era para acontecer num dia de sol, mas a gente, depois de 1 ano adiando o projeto, porque as datas que a gente conseguia reservar estavam com tempo ruim. Até todos os envolvidos também poderem? Poderem, porque a gente tem um elenco de 6 pessoas, mas se tu olha, por exemplo, essa cena em específico, ela tem participação de mais umas 15, mais ou menos, que são umas meninas que eram nossas alunas na época da Escola Preparatória de Dança. São conhecidos nossos que compuseram a banda, da imaginação da menina e do gaiteiro, enfim. Mas foi uma cena foram cenas mais difíceis de fazer, porque a gente imaginava sempre um cenário com um dia de sol, né? Principalmente nesta. Então as locações externas aí foram uma dificuldade um pouco maior, talvez, dessa produção. Isso, em função das condições climáticas, principalmente. E dentro desse processo aí, até a concepção da ideia e a gravação, quanto tempo mais ou menos foi levado esse processo até a finalização? A gente sabe que a produção de um curta nunca é muito rápida. Não, não foi rápida, e a gente teve alguns agravantes aí. Então começa que é uma ideia que parte para um edital de prêmio de cultura, que é o Financiarte. Então, ou seja, tu já começa com 1 ano antes escrevendo o edital. A gente teve a concepção da ideia, escreveu o projeto, o protocolo, ele foi aprovado. Nesse processo teve 1 ano. Aí tu tem 1 ano de execução, né? Esse 1 ano de execução, que finalizaria em 2 anos, não aconteceu. Porque a gente escreve o projeto em 2011 para executar em 2012. Isso. Porém, em 2012 a gente teve os problemas de datas reservadas na locação, condições climáticas, então foi adiando. A gente teve também problema que 2 dos bailarinos se machucaram, né? Fisicamente estavam machucados também, e a gente teve que adiar a data. Aí no fim a gente teve que pedir mais 1 ano de prorrogação ali para o projeto acontecer. Muito bem, mas um resultado bacana e talvez uma abordagem que nos dá espaço aí para ter para imaginar, para poder trazer concepções também. Claro. Como você enxerga, Paula, o resultado? Depois de pronto, depois de tanto tempo de trabalho, né? Como você enxerga o resultado aí do curta Abre Aspas? O mínimo que eu posso dizer é que o resultado foi muito positivo, né? Porque a gente tem um envolvimento com a área do audiovisual, assim, pelo menos eu na minha trajetória da dança tive alguns envolvimentos em trabalhos em outros videodanças, enfim. Mas o Abre Aspas foi especial em função de que
Acredito que muito pelo envolvimento do Marcelo Andrighetti com o projeto, porque ele é da área do cinema, do audiovisual propriamente dito. Então, ele traz essa visão do cinema e nos coloca nessa questão, assim, tipo de roteirizar, porque normalmente a gente fica muito em cima das questões de corpo, do movimento, né? E a captação de imagem trabalha em cima disso. E aí a gente pensou em situações que nos aproximam do nosso cotidiano, de uma forma bem poética, né? Contada de uma forma poética, porque todo mundo tem um tempo de pausa no seu dia para fazer um intervalo, para fumar um cigarro, para comer um lanche, enfim. E os pensamentos... E os pensamentos vão adiante, sabe? Então eu acho que o resultado foi... É isso aí, poético, porque colocou essa situação que nos ocorre no dia a dia, né, em outro lugar. E esse trabalho não é o teu primeiro trabalho com videodança. Não, não. Conta um pouquinho da tua trajetória também, né? Na junção dessas duas áreas, que é a dança e o audiovisual. Claro. Eu vim morar em Caxias do Sul em 2010 porque eu passei na Companhia Municipal de Dança. Eu sou natural de Porto Alegre e dividi a minha vida antes disso sempre na dança, porque eu comecei a dançar como criança, né? E dividi meu tempo de vida entre Novo Hamburgo e Porto Alegre. Mas eu cheguei aqui em 2010 e no mesmo ano que eu cheguei eu recebi um convite do Paulo Pretz, que ele estava finalizando a faculdade dele na ESPM, se eu não me engano. E aí ele queria fazer como trabalho final do curso dele um videodança, que fosse pautado no movimento. Então ele pensou, né, em um corpo se movimentando, logo levou para a dança. Daí a gente conversando um dia, ele me convidou para fazer esse trabalho. E em si, o nome do trabalho é ACT, a gente realizou ele em 2011 e foi o primeiro, aqui em Caxias foi o meu primeiro trabalho com videodança. Tive algumas outras oportunidades antes disso, antes de vir para Caxias, mas daí eu sempre participei só como bailarina, não tive na concepção do trabalho. E a partir desse eu trabalhei dentro da área do audiovisual na concepção, né, trazendo a minha experiência do movimento juntando com a experiência do audiovisual das pessoas com quem a gente trabalhou junto. Bacana. E depois desse, vieram o teu envolvimento com o audiovisual e a dança, teve algum trabalho posterior? Como foi? Sim, sim. A gente teve na faculdade, né, eu sou formada em Tecnologia em Dança pela UX, e a gente teve uma disciplina de dança e audiovisual, onde a gente, no final da disciplina, a gente teve que apresentar, né, uma produção nossa. Então, junto com a Tabata Faé, a gente apresentou um videodança, que é o Reflexo Figurado, ele também está disponível na internet, que é o nosso trabalho de conclusão do curso, né? Então, essa foi uma situação onde a gente apresentou também, onde a gente se envolveu com a concepção do trabalho. E também, dentro da Companhia Municipal de Dança, em 2014, a Luciana Reolon teve fazendo um processo de criação com a gente, né? Então, a gente teve um workshop com ela, que resultou numa montagem coreográfica, que era uma proposição também vinda de um projeto de incentivo à cultura, que ela propôs, além do resultado cênico ser apresentado ao vivo, é um vídeo. Então, a gente também participou, daí eu participei como bailarina dessa construção dela. Bacana a sua participação aí, vejo que tem um gosto também pela dança e também pelo audiovisual. Já queria agradecendo a tua participação, Paula, e desejando sucesso aí nos próximos trabalhos. Muito obrigada. Muito obrigada também pela sua companhia. Agora então acompanhe o curta Abre Aspas.